Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Bardalotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, dia 30 de junho de 2025. E nós continuamos a nossa conversa sobre a prática libertadora de Jesus de Nazaré. Então, hoje falaremos sobre a crítica à política do governo. Falaremos também sobre anunciar o reino, despertar a vida. Crítica política do governo, a boa nova do reino anunciada por Jesus, era uma prática não só contra a ideologia estreita da religião oficial, mas também contra a política do governo de Herodes. Eis algumas dessas críticas que transparecem nos gestos e nas palavras de Jesus. 1. Renovação do clã. Como vimos, a política de Herodes desintegrava o clã. Isto é, desintegrava a vida em comunidade. Ele explorava o povo das aldeias para poder enriquecer uma pequena elite de funcionários, que em sua maior parte viviam na capital, Tiberíades. Protegidos pelo regime, estes funcionários entravam nas casas dos pobres para roubar. Confira no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 40. Jesus, ao contrário, promove o clã, promove a comunidade, pois insiste na fraternidade, na partilha, na solidariedade. Ele chega a anunciar um ano jubilar, um ano da graça do Senhor, que era um instrumento tradicional criado pelos profetas para restabelecer o clã e defender a aliança. Confira Lucas capítulo 4, versículo 19. As vítimas do sistema. Jesus dirige sua mensagem, sobretudo, às vítimas da política do governo de Herodes, isto é, ao povo das aldeias e cidades do interior da Galileia, empobrecido pelo tributo do governo e pelo dízimo do templo. Ele definiu sua missão como anunciar a boa nova aos pobres. Lucas 4, versículo 18. Os pobres, desprezados e explorados pelo governo, são os seus primeiros destinatários. Mateus 5, versículo 3, Lucas 6, versículo 20. Jesus os acolhe e os convida para um novo tipo de convivência. Neutralizar a penetração nefasta do governo no meio do povo. Jesus criticava a corrupção e a dominação dos funcionários do governo. Por exemplo, nas aldeias da Galileia, muitos escribas e fariseus representavam os interesses do governo como professores, juízes, fiscais ou anciãos. Eles tinham os mesmos vícios da elite de Herodes: amor ao dinheiro, exploração do povo e dominação autoritária. Jesus os criticou fortemente. Confira, Marcos 12, versículo 40, Lucas 20, versículos 45 a 47, depois Lucas 11, versículo 43 e Mateus, capítulo 23, versículos de 6 a 7. Ao mesmo tempo, porém,
Ao mesmo tempo, porém, ele atraía para si os funcionários do governo. Por exemplo, chamou um publicano para fazer parte da sua comunidade. Marcos 2, versículos 13 e 14. Provocou a conversão do publicano, Zaqueu, que chegou a dar a metade de seus bens aos pobres. Lucas 19, versículo 8. Comia na casa dos publicanos e pecadores. Marcos 2, versículo 15. Acolheu o pedido de um chefe da sinagoga, Marcos 5, versículo 22. De um centurião, Lucas 7, versículo 2. De um funcionário do rei, João 4, versículo 46. Dos próprios anciãos judeus, Lucas 7, versículos 3 a 5. E de uma prostituta, Lucas 7, versículo 39. Como entender esta ação de Jesus que critica e acolhe ao mesmo tempo? Agindo assim, Jesus desestabilizava a força de penetração do governo junto do povo. Dentro daquelas aldeias da Galileia, o controle social era muito rígido. Era muito difícil, quase impossível, alguém criar um movimento de renovação ou de oposição. Ora, atraindo para o seu lado pessoas que, em nível local, eram os defensores do governo, Jesus criava um espaço de liberdade, onde era possível tentar um novo tipo de convivência de acordo com a boa nova do reino. Parece fácil, mas não é não, tá, gente? Mas não é mesmo. O exercício do poder. Os procuradores romanos desprezavam e ofendiam o povo. Lucas 13, versículo 1. Herodes era uma velha raposa. Lucas 13, versículos 32. Os líderes locais das pequenas aldeias da Galileia imitavam os grandes e usavam a sua liderança para aparecer, ter os primeiros lugares e enriquecer-se. Alguns deles eram escribas. Marcos 12, versículos 38 a 39. O poder era tirânico e opressor. Lucas 22, versículos 25. Jesus criticou a maneira como essas pessoas exerciam o poder e recomendava aos discípulos: entre vocês não deverá ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o empregado de todos. Marcos 10, versículos 43 a 44. Jesus quer que o poder seja exercido como um serviço. Marcos 10, versículos 45. O poder deve ser exercido como um serviço. O uso do dinheiro. O dinheiro era o eixo e o motor do sistema helenista, adotado pelo governo de Herodes. Jesus faz a denúncia. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Isto é, na comunidade de Jesus, Mateus 6, versículo 24. Ele manda escolher entre Deus e o dinheiro. Mateus 6, versículo 24. E exorta seus discípulos e discípulas para não acumular dinheiro. Lucas 12, versículos 33 e 34. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não levar dinheiro no bolso
Mateus 6, versículo 8. Vender tudo e dar aos pobres. Mateus 19, versículo 21. Pois não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, versículo 13. Resumindo, 1. As pessoas que compunham a pequena comunidade ao redor de Jesus eram de vários níveis. Publicanos, pescadores, agricultores, artesãos, zelotes. Por causa da religião oficial e por causa da política do governo, estas pessoas viviam separadas umas das outras. Jesus as chama para formar uma nova família. Este era o grande desafio, era o mesmo que remar contra a corrente ou andar na contramão, tanto da sociedade como da religião. 2. Os valores que orientavam a comunidade de Jesus eram o contrário dos valores que orientavam e estimulavam a política do governo. Os discípulos e as discípulas viviam na partilha. Não levavam dinheiro para difundir a boa nova. Usavam meios pobres, tinham outra forma de exercer o poder. Desenterravam os grandes valores do passado, a posse dos bens. Era comunitária. O povo se reconhecia neles. Assim, dentro da prática e da pregação de Jesus, estava uma semente subversiva, capaz de, ao longo prazo, desestabilizar e derrubar os valores ou contravalores que sustentavam o sistema, mantido pela política do governo de Herodes. Eu estou com um pigarro que tem me incomodado. Eu não fumo. Por isso que eu estou tomando água hoje. Quatro, anunciar o reino. Anunciar o reino e despertar a vida. Tudo isto é o reino de Deus acontecendo. O reino de Deus já estava aí no meio do povo. E aí eu, nessa frase do Carlos Messi, eu lembro daquela música do Zé Martins. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Grande Zé Martins. O reino já estava no meio do povo, mas ninguém o percebia. Jesus o percebeu e o revelou. Ele via o tempo maduro, o campo branco para a colheita. Pelas suas conversas e ações, despertava no povo uma força adormecida que o próprio povo não conhecia. Jesus desobstruiu o acesso à fonte dentro das pessoas. E a água começou a jorrar. Assim, por exemplo, Jairo, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, o pai do menino epilético,
e tantos outros, através da fé em Jesus e em si mesmos, fizeram acontecer a vida nova. Enquanto que em Nazaré, por causa da incredulidade, nada foi feito. A boa nova do reino era como um fertilizante que faz a semente da vida crescer. O reino que estava escondido apareceu. E o povo se alegrou. Jesus estimulava as pessoas a se firmarem e a terem confiança em si mesmas. Elogiou o escriba quando este chegou a entender que o amor a Deus e ao próximo eram o centro da lei de Deus. Animou a Jairo, confirmou a mulher do fluxo de sangue, encorajou os 2 cegos, revelou o valor da ação aparente nula da viúva. A atitude livre, liberta e libertadora de Jesus contaminava os discípulos e os confirmava a transgredir normas caducas. Transgredir normas caducas. Falta isso hoje dentro das nossas comunidades, dentro da nossa igreja. Transgredir normas caducas. Por exemplo, eles colhem espigas quando estão com fome, mesmo em dias de sábado. Não lavam as mãos antes de comer. Entram com Jesus nas casas dos pecadores e comem com eles. Não fazem Jesus como era praxe entre os judeus. Hoje nós temos que agir com misericórdia, com simpatia, com empatia. Quantos ministros e ministras da Eucaristia, ministros extraordinários, que ao visitarem as casas das pessoas que estão enfermas e não conseguem ir ao templo, não querem saber da vida delas. Querem chegar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, oferecer a hóstia e ir embora. Daqui 1 mês, daqui 2 meses, retornam. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Transgredir. As autoridades religiosas criticavam Jesus. Diziam que ele era infiel à tradição. Jesus, por sua vez, através de palavras e gestos, mostrava que nem tudo o que se ensinava em nome da tradição pertencia à tradição. Hoje, quantas pessoas, quantos falsos profetas ensinam em nome de uma tradição que não pertence à tradição. E estão levando você a pecar. Jesus foi fiel à tradição do seu povo. Tão fiel que fez com que os limites e os entraves dessa tradição pudessem aparecer e estourar por dentro. E é por isso, por ele ter sido tão fiel à cultura do seu povo, que a sua mensagem é tão universal. Pois na raiz mais profunda e mais fiel de qualquer raça, cultura ou religião
existe a vida humana. O chão comum de todos os povos onde Deus nos fala. O poço onde todos bebemos. A cultura, a tradição é como um caminho que cada povo vai abrindo para chegar a esse poço e matar sua sede. Jesus ajudou o seu povo a ser mais judeu, mais fiel a si mesmo e assim mais humano. Queria que a tradição fosse novamente um canal aberto para o povo descobrir o sentido da vida humana. O povo pobre entendia as coisas que Jesus dizia. Os doutores não entendiam. Entre Jesus e o povo havia um mútuo entendimento, como entre pastor e ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Os pobres podiam até não conhecer as coisas de Deus, pois não tiveram a oportunidade de estudar como os escribas. Mas muito melhor do que estes, sabiam reconhecê-las na vida e nos acontecimentos. Assim, a simpatia do povo por Jesus ia crescendo, a ponto de provocar medo nos líderes. O povo, antes tão submisso, crescia em consciência, escapava do controle da grande disciplina e criava dentro de si maior consciência e liberdade frente ao poder que o oprimia. Começava a ser ele mesmo, graças à boa notícia, a boa nova de Jesus. A boa nova, porém, fez surgir uma nova divisão. Não a divisão causada por crenças e ritos, mas a divisão que tinha a ver com a prática da justiça e a prática da verdade. Justiça e verdade. Essa nova divisão fazia parte do anúncio da Boa Nova. Tudo isso era o reino de Deus chegando. A aurora nascendo, a fonte jorrando. Não estão vendo? Isaías 43, versículo 19. Era o resultado, gente, das andanças e das conversas de Jesus. Algo novo estava nascendo no povo. Algo diferente, algo da vida, algo de Deus, que metia medo nos poderosos. E se duvidar, mete medo até hoje. Estes se organizaram para eliminar o perigo. Jesus. Já cresce no mundo o medo de ti, flor sem defesa. Na próxima segunda-feira, nós vamos para o capítulo 5º, que tem como tema crise, derrota, vitória, obediente ao Pai e fiel aos pobres até a morte de cruz. Paz e bem. Vida longa e próspera.